maioria de vocês já conhece essa passagem. Eu quero ser bem breve, porque hoje nós ainda temos a ceia para celebrar. Primeira João, capítulo 1, do 5 ao 7, diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quero ler mais uma vez. Esse texto é bem claro, a gente compreende assim que lê, não necessita de tanta explicação. A gente não pode se fingir de bobo, de desentendido. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pai, nós pedimos que a tua presença continue sobre nós, sobre este lugar. Nós temos experimentado desta glória, da manifestação do teu Espírito. Por isso pedimos, continue conosco. Abra os nossos ouvidos para o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Fala conosco, que toda falta de atenção se dissipe agora, que a nossa mente esteja cativa a Cristo, a tua palavra, ao Verbo que se fez carne. É a ti que nós pregamos nesta manhã, é sobre ti, tudo sobre ti. Fala conosco, porque o nosso coração precisa ser, Senhor, boa terra. Transforma coração rochoso, pedregoso, num solo fértil, Senhor Deus, para receber a boa semente da tua palavra, para que frutifiquemos, Senhor, e o teu nome, através de cada um de nós, a sua igreja, seja em tudo, Senhor, glorificado. Nós oramos e pedimos essas coisas no nome que é sobre todo nome, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que foi sacrificado por nós, mas que, como cantamos, o Senhor vive, e podemos crer numa história nova, no novo amanhã. Obrigado, Senhor. Que mensagem é esta? Outra vez eu pergunto para vocês: que mensagem é esta? Que iluminou os olhos daqueles que andavam em trevas, que trouxe luz aos cantos escuros da alma dos homens, que ressuscitou aqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Que mensagem é essa? Que poder é esse? Tão maravilhoso a ponto de tornar alguém que estava condenado à ira de Deus, à chama do inferno, a viver agora em paz com este mesmo Deus, se achegando a Ele e se distanciando do caminho que o conduzia à perdição. Que mensagem é essa, queridos? Que mensagem é essa que nós temos o privilégio de, dia após dia, ouvir, cantar, ler?
Que mensagem é essa? Que o Senhor, o próprio Deus, nos entregou. Como eu disse, Ele iluminou, Ele fez brilhar aqueles olhos que estavam cobertos por escamas, turvos, sem poder enxergar nada além de si mesmo ou de suas próprias vontades. Trouxe luz ao nosso interior, nos mostrando os cantos mais escuros, o que havia escondido lá, o que precisava ser removido, o que precisava ser extirpado, o que precisava ser mudado. Que mensagem poderosa, que deu vida a um pecador que estava morto, que deu vida a você, que foi chamado segundo o propósito, o plano perfeito de Deus, que te levantou de uma situação em que você jamais poderia se erguer por si mesmo. Não poderíamos nos levantar sozinhos. O morto está morto. Se não há vida, não há movimento, não há saúde, não há esperança, não há nenhum estímulo. Mas esta mensagem da qual nós temos falado, essa mensagem que foi nos dada pelo próprio Cristo e passada de geração em geração, através dos apóstolos, através dos pais da igreja, através de cada um dos cristãos que sofreram, que padeceram, que regaram a estrada, o caminho até nós, com sangue. Essa mensagem te deu vida, esta mensagem te ergueu, esta mensagem te levantou, esta mensagem te dá hoje, mais uma vez, o privilégio de se achegar ao trono da graça, se entregando em adoração, em louvor. Como é bom estar aqui, e é por causa dele, é por causa desta mensagem, é por causa desta palavra, que foi liberada à igreja, ao Senhor, pelo Senhor. De forma sucinta, esse versículo, o primeiro que nós lemos, nos mostra uma verdade que ninguém, absolutamente ninguém, à parte de Deus, pode compreender, entender ou mesmo conhecer. O Cristo, o Filho do Deus vivo, queridos, Ele é a luz dos homens. Nele fomos iluminados, como eu falei, da luz dos olhos, da luz que ilumina a nossa alma. E não só iluminados, tivemos os nossos olhos abertos e agora podemos enxergar a verdade e conhecer o Pai. Cristo, o Filho, é a revelação perfeita do Pai. Nele conhecemos a grandeza do nosso Pai, nele conhecemos a grandeza do nosso Deus, nele vemos. Ele diz isso para Felipe: mostra-nos o Pai. E ele diz: eu estou há tanto tempo entre vocês e não tens me conhecido. Não vê que as coisas que faço não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim opera. Não vê que o Pai está em mim e eu estou nele. Cristo é a revelação perfeita do Deus Pai, do Abba Pai. E pelo seu Espírito, através desta mensagem, através desta palavra, Ele tem se revelado a você. Ele tem se revelado a nós, igreja do Senhor. Nosso Deus é luz, ao sol da justiça. Ele é a plenitude da pureza. Nele habita toda a divindade. Ele é totalmente santo. E Ele nos chama também para viver nessa santidade. Quando ouvimos esta mensagem, somos constrangidos por ela. Quando o Espírito Santo de Deus faz a obra em nosso coração,
regenerando, transformando, modificando a nossa cosmovisão, tocando a nossa mente, o nosso olhar, o nosso prisma sobre todas as áreas da nossa vida e tantos assuntos. Ele nos mostra também como devemos viver. Ora, mas eu não li isso na Bíblia, eu não sei se é certo, eu não sei se é errado. Queridos, o Espírito Santo de Deus fala com você ou não? Será que eu preciso de tudo detalhadamente na Bíblia? A Bíblia é a nossa regra de fé, ela é a palavra de Deus, mas existem algumas coisas que não estão escritas lá. Mas somos constrangidos quando andamos com Deus, quando não o conhecemos apenas de ouvir falar, mas andamos com Ele. Então Ele mesmo nos mostra o caminho que devemos seguir. Ele ilumina o nosso caminhar, a nossa mente, nos dando a sabedoria necessária para as escolhas que devemos fazer na vida, porque Deus tem propósitos a nosso respeito. E tudo acontecerá conforme Ele planejou, você tenha certeza disso. Nada vai fugir do controle do Senhor. Cada situação, as boas, as ruins, as agradáveis, felizes e aquelas que nos chocam, nos entristecem, tiram o nosso chão, cada uma dessas situações contribuem para um propósito maior, para o cumprimento dos planos de Deus sobre você e sobre mim. E há um convite para andarmos assim, nessa santidade, nesse caminho, que para aquele que experimentou, é um caminho sem volta. Nós cantamos isso aqui hoje. Quem já esteve no Santo dos Santos, quem já provou da graça, da bondade, da misericórdia, do amor tão real, incondicional do Senhor, não consegue mais viver longe disso, não consegue mais encontrar contentamento, satisfação em outra coisa. E é por isso que tem tanta gente perdida, porque, sabe, às vezes por um lapso de loucura, talvez agindo como nécio, tenta colocar alguma coisa no lugar de Deus, achando que isso é possível, e se frustram vez após vez. Há um lugar no seu coração que pertence a Deus. Aliás, eu mudo até essa fala: o seu coração pertence a Deus. E tudo que não for para ser, Ele vai destruir. É melhor que você faça isso agora. É melhor que você comece a colocar o lixo para fora. Eu sempre uso esse exemplo. O lixeiro, ele não entra na sua casa de forma alguma para recolher o seu lixo. É você quem separa, é você quem junta e coloca para fora. E eu te convido nesta manhã a fazer uma autoanálise, a olhar para dentro de si mesmo e verificar: será que eu estou andando nessa santidade? Será que eu tenho pelo menos buscado me aperfeiçoar nesse caminho para o qual Deus me chamou? Será que eu tenho tentado? Será que eu tenho investido tempo? Será que eu tenho investido minhas forças nisso? Será que eu tenho me empenhado, Senhor? Se não temos feito isso, temos perdido tempo, queridos. Temos perdido tempo. E não temos muito tempo. Não temos muito tempo. Santidade. Esse é o fruto esperado daqueles que foram inseridos na videira, daqueles que foram enxertados na videira verdadeira, que abandonaram o curso deste mundo e já não vivem para si mesmos. Dos que foram salvos. Você foi salvo.
Você foi salva. Então existem frutos que comprovam se isso de fato aconteceu, se de fato você foi regenerado, regenerada. Existem frutos que demonstrarão esta verdade, ou que deixarão muito clara a verdade de que você não foi de fato encontrado ainda por Deus. Conhecemos as árvores por seus frutos. E quem somos nós? Que tipo de fruto nós temos produzido, igreja? Responda para si mesmo nesta manhã: quem tenho sido eu? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para que te lembres de mim? Quem sou eu para ter o teu olhar sobre a minha vida? Quem sou eu? Pedro, quando teve a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, naquela praia, ele disse: afasta-te de mim, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua fraqueza diante do Senhor. O problema é que muitas vezes nós queremos agir diferente. Nos acostumamos tanto em produzir certos tipos de frutos, condenados por Deus, que isso se tornou normal. E não é normal. Não é normal que os filhos de Deus não produzam bons frutos. Isso não é natural. Quando temos a natureza de Cristo em nós, o curso da nossa vida é mudado, a rota é ajustada. Cristo nos leva por outras veredas, pela sua justiça, no caminho de santidade, paz, comunhão, unidade, amor, compaixão. Ele nos leva por esse caminho. E a salvação, ela está ligada à filiação. Consequentemente, aqueles que foram salvos, eles devem agir como filhos de Deus. É natural, como eu disse. A sua vida é transformada em todos os aspectos. Não existe uma lacuna, um cantinho sequer que não seja afetado. Já vimos isso lá atrás. Esta mensagem traz a luz que ilumina os cantos escuros da alma do homem. E tudo é afetado. E por conta de você ser impactado em todas as esferas da sua vida, há uma comunhão com Deus, resultando numa busca por essa santidade, da qual nós temos falado nesta manhã. E isso prova que de fato nós somos salvos. Veja o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Estamos aqui nessa manhã como mentirosos? Ou como filhos de Deus, salvos pela graça do Senhor, transformados mediante esta mensagem, regenerados pelo poder sobrenatural da palavra, do Evangelho, do Espírito de Deus que atua através desta palavra? Como estamos nós? E por falar em filiação, quem são os filhos de Deus? Agora sim, Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13, dizem o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses são os filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Me tornar um filho de Deus implica também, queridos, em ser inserido na família da fé, na família de Deus. Tem gente que acha que pode ser filho de Deus sozinho. Tem gente que acha que pode ser igreja sozinho. São tolos, nécios, isso é impossível. Deus nos chama à comunhão, Deus nos chama à unidade, Deus nos chama para ser não uma pessoa, mas um povo, o seu povo, zeloso de boas obras, que andam segundo a sua palavra, que servem a um propósito maior e que estão caminhando neste mundo como peregrinos, rumo aos céus dos céus, onde habitaremos com o Senhor e o veremos face a face, assim como Ele é. Fomos inseridos na família da fé. Fomos inseridos na família dos escolhidos, daqueles que foram separados pelo Eterno Pai, segundo a sua vontade, para a glorificação do seu santo nome. Somos povo de Deus. E é um privilégio, queridos, fazer parte de algo divino, maravilhoso, que está, ouça isso, totalmente fora do controle das nossas próprias mãos. Não é porque eu sou bonito ou feio, não é porque eu sou mais abastado ou menos, não é porque eu sou branco, preto, não vem de mim, vem dele. Vem dele. A única coisa que está, de alguma forma, em suas mãos, parcialmente, é o que diz respeito à santificação. Fomos santificados em Cristo. Quando Deus olha para nós, olha através do seu Filho, o seu sangue nos cobre. Mas a santificação é algo que precisa ser perseguido, dia após dia, porque aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Precisamos perseguir isso, devemos nos empenhar nisso. Deus tem falado muito a este respeito, e essa é uma tarefa na qual a igreja precisa trabalhar. Se desejamos andar de fato na luz, precisamos, queridos, precisamos do agir do Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo operando uma obra sobrenatural em nossa vida, porque a jornada espiritual, ela é dirigida pelo próprio Deus. Então não pensem que nós podemos fazer algo sozinhos, precisamos orar e buscar a direção do Senhor, porque Ele nos conduzirá ao seu propósito, ao centro da sua vontade. Se disponha hoje, se levante hoje, faça hoje. Dirige-nos, Senhor. Conduz-nos, Senhor, à tua perfeita vontade. Fala com o teu povo nesta manhã, Pai. Desperta a tua noiva, levanta, Senhor. Levanta neste tempo um povo zeloso pela tua presença. Andar na luz, queridos, é a base da comunhão. Os que andam em trevas não podem ter o favor e a comunhão de Deus. Não pode. O andar na luz não é opcional para o cristão, para o filho de Deus. É imperativo. Você tem que andar na luz.
Você não tem outra opção. É a própria santificação em ação, esse andar na luz. E em hipótese alguma, alguém verá a Deus sem passar por esse ponto aqui em sua vida. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Temos aqui várias provas bíblicas. Provas inquestionáveis de que isso é o que Deus requer de nós. Andem na luz, busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. No versículo 7 nós temos uma alusão ao bem-estar espiritual e à inspiração mútua entre os cristãos, os crentes no Senhor. Como membros da família de Deus, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E essa parte pode assustar algumas pessoas, porque às vezes não temos comunhão com todo mundo, e isso é perigoso. Todo mundo vai ter aquela pessoa que você tem mais afinidade, com quem você gosta de estar, que você gosta de receber na sua casa. Vocês gostam de algumas coisas em comum. E ali é muito bom, né, desfrutar tempo com pessoas com as quais a gente se identifica. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ter comunhão com o seu corpo, com a sua igreja. Eu sei que tem uns irmãos que são mais difíceis. Eu sei que tem uns irmãos aqui que nunca me convidaram para comer um churrasco. Eu sei também que talvez eu seja essa pessoa que não dei o acesso aos meus irmãos, àqueles que estão à minha volta. Mas é importante mudarmos isso. É importante termos comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é harmonia, é unidade, é participação em comum, é chorar com quem está chorando, é se alegrar com quem está alegre. Isso é comunhão, isso é unidade, é participar das dores dos nossos irmãos, assim como das alegrias. Algumas pessoas até conseguem, né, participar das dores, mas quando é no momento da alegria, não sei se por falta de conversão, há um sentimento de inveja, né, por conta do irmão ter conquistado alguma coisa, da irmã ter feito algo e dado muito certo e o meu não. Isso é maligno. Isso é um sentimento destrutivo. Destrutivo. Devemos viver em harmonia, em uniformidade. É certo que somos pecadores, né, e dotados de um bom cérebro, e cada um tem certos conceitos a respeito de algumas coisas, mas o que temos em comum é a palavra de Deus, e naquilo que ela diz sim, nós dizemos sim, naquilo que ela diz não, nós dizemos não, em conjunto, em comunhão. Quando há esse sentimento, quando há esta realidade, então o que acontece? Um pedacinho do versículo diz assim: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Tal como a lepra, o pecado ele torna tudo impuro, torna os homens impuros. E a cura é uma necessidade urgente. A cura é uma necessidade urgente. E que bom, né? Felizes somos, porque nós, Igreja do Senhor, temos conosco, temos ao nosso lado aquele que é o quê? O médico dos médicos. Há cura disponível para nós, há remédio, há solução, pode se mudar, pode se transformar. O Espírito de Deus nos purifica. Somos identificados com Cristo em sua morte, e isso imputa sobre nós a sua justiça, a sua santidade. Glória a Deus por isso. Esses benefícios são derivados da cruz de Cristo, porque não conquistaríamos coisa alguma por mérito. O que temos é deméritos. Mérito, só Cristo. Mas recebemos de graça essa dádiva, esse presente. Fomos justificados, fomos santificados nele. A sua justiça foi imputada a nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Se queremos, queridos, uma igreja saudável, se queremos o Espírito Santo de Deus operando maravilhas neste lugar, se queremos ver o sobrenatural do Senhor atuando nesta casa, em cada vida, em cada irmão, em cada família, precisamos nos empenhar, precisamos nos levantar, precisamos tapar as brechas, precisamos mudar a nossa mentalidade. Muitas vezes temos sido orgulhosos, temos sido egoístas, separatistas, e não é sobre isso, é sobre caminharmos juntos em harmonia. É sobre olharmos para Cristo e vermos nele o padrão a ser seguido. É sobre olhar para a cruz e ver o que o nosso pecado causou em alguém tão santo, sublime, majestoso, digno. O seu pecado, o meu pecado. Precisamos mudar. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. Quebranta no Senhor Deus nesta manhã, de forma que vejamos claramente o caminho que devemos seguir. Transforma-nos, Senhor, porque de outra sorte seremos confundidos com o mundo. Que vejam a diferença entre o que serve ao Senhor e o que não serve. Que andemos na luz, Senhor. Que andemos na luz do Senhor. Precisamos andar na luz. Há um convite para você aqui hoje. Há um convite para você aqui nesta manhã. Gente, quando foi que o nosso coração se endureceu tanto, a ponto de nós não nos compadecermos com os nossos irmãos? Quando foi que os nossos olhos secaram e não há mais lágrima? Não há mais dor por aqueles que se perdem? Quando foi que nos tornamos essas pessoas?
Que Deus tenha misericórdia de nós nesta manhã e nos faça enxergar a podridão que ainda está em nós e que precisa ser curada. O pecado é a lepra, mas Jesus é o médico dos médicos, irmãos. Toma o remédio nesta manhã e se levanta em santidade. Toma o remédio nesta manhã, pega na mão do Senhor e caminha. Caminha com Ele, anda com Ele. Porque à medida que nós vamos caminhando com Deus, vamos deixando para trás aquilo que não deveria, de forma alguma, nunca ter se apegado ao nosso coração, à nossa mente. Vamos sendo esvaziados, vamos sendo levados a uma nova realidade. Olhando para Cristo, somos iluminados, a nossa alma se acende, o nosso espírito se alegra, e toda confusão, todo caos interior se encerra. Arrependa-se hoje. Arrependa-se hoje. Lembre-se aonde você caiu. Olha para trás. Onde você caiu? Levante-se. Levante-se. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 14 até o 16, o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. 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 E é isso que precisamos. É isso que precisamos. Fica de pé aí no seu lugar. Precisamos, Senhor, nos arrepender. Precisamos, Senhor Deus. Precisamos de mudança. Precisamos de transformação, Senhor. Precisamos da ação do Teu Espírito neste lugar, Senhor. Porque sozinhos nós não podemos fazer nada. Vem, Senhor.